Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Porque, como o senhor disse mesmo, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto, né? Ou não vai partir para a intervenção, a não ser que o start seja feito pela sociedade. General, reforce isso aí. Eu estou fazendo meu trabalho junto à brigada e o pessoal de divisão da minha turma, cara. Força aqui de preto. Ainda falando agora sobre a família do general Mário Fernandes, ele que foi preso, citado no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. A família tem incentivado o militar a fazer um acordo de delação premiada, assim como o Mauro Cid fez. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Mário Fernandes é o único general preso e sua delação é 100% inevitável, porque está em situação exatamente igual àquela que levou Mauro Cid a delatar Bolsonaro. Não é qualquer um que diz que só resta ao general que ofereceu ao ex-presidente um plano para matar seu sucessor eleito e outras autoridades essa alternativa. São as Forças Armadas que acham isso. Mário Fernandes é o coração do plano para dar um golpe de Estado no país. Acima dele, só Bolsonaro e Braga Neto seriam beneficiados por seu plano, mas foi ele que operacionalizou toda a conspiração para a tomada do poder. Enquanto isso, o STF prepara uma bomba atômica de fim de ano para Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A pena imposta por Alexandre de Moraes a Roberto Jefferson é vista como prévia para o que acontecerá com Bolsonaro. O julgamento no STF tem sido acompanhado por aliados do ex-presidente da República. E aliados de Bolsonaro estão acompanhando com apreensão esse julgamento do ex-deputado federal Roberto Jefferson no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em que Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação a 9 anos, 1 mês, 5 dias de prisão pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, calúnia, homofobia, incitação ao crime de dano qualificado. Como Moraes também é relator do inquérito da trama golpista, em que o ex-presidente e mais 36 foram indiciados pela PF pelo mesmo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, além de organização criminosa, o voto de Moraes é tido no entorno bolsonarista como uma espécie de prévia da postura que o magistrado e o Supremo devem adotar quando o caso de Bolsonaro for a julgamento. Para esses aliados, como as acusações são semelhantes e Moraes já faz, no caso de Jefferson, uma associação entre seus atos e os atentados golpistas de 8 de janeiro, a tendência é que o mesmo argumento se repita no caso Bolsonaro. O Bolsonaro mantém estratégia contra Moraes, porém, após o revés no STF, da votação de ontem de 8-0. E o Supremo rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro, porque já tem maioria de 8-0 para manter o Alexandre de Moraes à frente dos inquéritos de Bolsonaro. Mesmo após o STF ter rejeitado o pedido dele, o julgamento não terminou, ainda faltam 2 votos, mas o fato é que o Supremo já rejeitou, já tem maioria. E mesmo assim o Bolsonaro vai fazer novos pedidos para tirar o Moraes do caso. Advogados e políticos próximos a Bolsonaro acreditam que a corte não mudará de entendimento a curto prazo. Contudo, avaliam que as contestações têm o papel de reforçar o discurso de que o ex-presidente seria vítima de uma perseguição política. Então, qual é a lógica dele? Ele pede, o STF nega. Ele pede, o STF nega. E depois ele vai para a rua e diz: o STF negou tantas vezes o meu pedido, como se fossem pedidos esparsos e não
os pedidos feitos um atrás do outro para que produza-se esse efeito de várias negativas. O grupo político do ex-presidente acredita que no futuro essa tese pode servir para embasar a anulação do processo. Dizer que ele pediu não sei quantas vezes e foi tudo rejeitado, tal. É que acontece que eles subestimam demais o Estado brasileiro, as leis, não é? E a própria lógica penal. Eles podem conseguir isso como desculpa numa eventual tomada do poder via ditadura, porque no regime democrático fica claro que eles estão armando ao fazer esses pedidos sem parar. Muito bem. E o que é que acontece? Apesar desse novo pedido que o Bolsonaro vai fazer para tirar o Alexandre de Moraes, os aliados dele estão vendo um placar arrasador. Você lembra que eu disse ontem, não é, que realmente esse placar no STF de 8-0 é uma paulada sem tamanho, porque esse julgamento de 8-0 não tem o voto do Alexandre de Moraes, que no julgamento do Bolsonaro vai votar. Então, na verdade, não são 8-0, são 9 ministros do Supremo, 9 de 11 são 9 que devem condenar o Bolsonaro ou sim ou sim. E a defesa do ex-presidente tenta retirar a trama golpista das mãos do ministro, mas não adianta nada, porque você tem mais 8 além dele dispostos. Mas isso não é o pior. O pior para Bolsonaro é o seguinte: o julgamento do recurso de Bolsonaro para tirar o inquérito da trama golpista das mãos de Moraes só termina na sexta-feira, mas os aliados do ex-presidente já admitem uma derrota acachapante. Até agora, o placar provisório no plenário do tribunal é de 8-0 para rejeitar o recurso de Bolsonaro, que pede impedimento de Moraes na supervisão desse inquérito. Até a publicação desta reportagem, faltavam apenas 2 ministros depositarem seus votos: Cássio Nunes Marques e André Mendonça, já que o Moraes não vota. Mesmo assim, ele não vota porque é o pedido para tirar ele mesmo, então ele não pode votar por si mesmo, a favor de si mesmo. Mesmo assim, no entorno do Bolsonaro, a expectativa é de que Nunes Marques e Mendonça rejeitem o pedido de Bolsonaro e o resultado final seja de 10-0, impondo uma derrota amarga para o ex-ocupante do Palácio Planalto. A análise do caso ocorre no plenário virtual da Corte, uma plataforma digital que permite a realização de julgamentos sem que os magistrados precisem se reunir, e isso acontece longe da opinião pública e das transmissões ao vivo da TV Justiça. Mesmo assim, na cúpula do partido Bolsonaro, a leitura é de que Cássio e André Mendonça não vão querer se indispor com Alexandre de Moraes e vão aderir à maioria já formada para manter as investigações com o ministro, até porque seus 2 votos não farão diferença alguma. A expectativa, aliás, é a mesma no STF. Então, veja o tamanho da bomba. O Alexandre de Moraes será mantido à frente dos inquéritos contra Bolsonaro por unanimidade. Serão 10-0. 10-0 significa o quê? Bolsonaro está lascado. Muito bem. E o que piora a situação do Bolsonaro é o seguinte: a família do general preso primeiro defendeu a delação, começou a dizer para ele: olha, você vai pagar sozinho e tal, porque esse general Mário Fernandes, ele é o único general preso. Tem tenentes-coronéis presos, mas general, ele é o único. E ele era da família do Exército, né? Era daqueles generais mais importantes do Exército brasileiro. Ou seja, e ele conta com muito militar de linha golpista que o apoia dentro do Exército, que estão pressionando o alto comando. O que acontece? Ele começou a avaliar, fazer a delação premiada sobre a investigação do golpe e delatar mesmo Bolsonaro. O fato é que o advogado dele, na verdade aqui, o advogado do general Mário Fernandes deixou a defesa dele no meio da delação, no meio das notícias sobre delação.
Preso por suspeita de planejar a morte de Lula em 2022, o general é pressionado por familiares a fechar a delação e o advogado Raul Livino deixou a defesa do general Mário Fernandes. Livino atuou na defesa do general durante a fase de investigação da PF, no entanto, segundo apurou a coluna, ele perdeu o posto após a família do militar instituir Marcos Vinícius Figueiredo como novo advogado. Por quê? Porque esse novo advogado, ele é um advogado que, em tese, seria mais adequado para fazer a delação. Esse novo advogado rejeita a delação, em princípio, mas diz que o plano de golpe não foi entregue a Bolsonaro, mas garante que não vai ter delação, etc. Muito bem, aqui você vê, advogado de Mauro Cid descarta a delação. Isso aconteceu ano passado, em agosto de 2023, uma semana antes de Mauro Cid fechar o acordo de delação. O advogado dele também descartou a delação. Por quê? Porque a situação de Mário Fernandes é idêntica à de Mauro Cid. Contra o Mauro Cid havia uma quantidade gigantesca de provas de que ele estava envolvido na tentativa de golpe e teve um papel crucial. Aí a família do Mauro Cid, depois que ele ficou um bom tempo preso, né, aqui você vai ver a foto dele na CPI, ele já estava há bastante tempo preso, desde o início do ano de 2023, e a família dele começou a pressionar. Você vai pagar sozinho? O Bolsonaro está lá ganhando Pix, viajando, não é? Rindo e confraternizando e se fortalecendo, e você está aí ferrado. Aí que, inclusive, teve aquele áudio do Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro tinha ficado milionário e só ele estava se ferrando. Aí o Mauro Cid fechou a delação. A mesma coisa acontece com o Mário Fernandes. Os cálculos da cúpula militar sobre a chance dele ser preso são de que é de 100% a chance de... os cálculos da cúpula militar sobre a chance do general delatar são de 100%. Veja só, integrantes da cúpula das Forças Armadas avaliam que ainda há chance de o general Mário Fernandes tentar negociar uma delação premiada com a Justiça. A defesa do militar nega as tratativas, como fez a defesa do Mauro Cid, mas membros da caserna acreditam que quando Fernandes se der conta de que está abandonado e sozinho, a possibilidade de optar por esse caminho é grande. Fernandes é o único general do Exército que está preso preventivamente no âmbito do inquérito e é apontado pela Polícia Federal como um dos idealizadores do plano de golpe que incluiu o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, ou a operação batizada de Punhal Verde e Amarelo. Ele foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro e, para membros da cúpula militar, a atuação do general é indefensável, o que fará com que ele sinta cada vez mais seu isolamento. E a situação dele, você já vai entender por que é que não resta mais nada para esse general, a menos que ele queira passar aí, no mínimo, na melhor das hipóteses, uns 5 anos na cadeia, porque uma pena para esse general deve ser alguma coisa acima dos bagrinhos do 8 de janeiro. Vamos falar de 23 anos, né, que é a pena que o Bolsonaro vai pegar. Uma pena de 23 anos, ele vai cobrir 1/6. Tá? Ele vai cumprir 1/6 da pena. Na verdade, vai dar aí mais ou menos uns 4 anos de prisão. Um pouquinho mais, quase 5 anos de prisão em regime fechado. Depois ele pode sair para o semiaberto, tal, etc. Mas ele vai ficar uma década da vida dele, ele vai envelhecer pagando por esse processo todo, porque já não é um homem jovem. Membros das Forças Armadas avaliam que o caso de Fernandes é um dos mais graves, com provas contundentes sobre o plano de golpe. Para eles, é certo que ninguém da caserna fará gesto para auxiliar o general, e não tem como auxiliar, porque você já vai ver. No meio militar, porém, existe a leitura de que alguns integrantes das forças conseguirão apresentar argumentos para se defender.
o Heleno, ele vai usar a tese da defesa que estaria fora do eixo central do governo, e depois que o Centrão entrou. Sobre Mário Fernandes, os integrantes das forças veem a delação premiada como um dos poucos caminhos que ele tem a trilhar. Na verdade, é o único pelo que você vai ver agora. Vamos lá. Aqui está a denúncia da Polícia Federal contra o general Mário Fernandes. Então, vamos fazer aqui uma busca do nome dele. E você vai ver que o primeiro... são 884 páginas, tá? A gente volta aqui. Vamos voltar aqui no topo, na página 1. Muito bem. Aqui é a denúncia da Polícia Federal contra o Mário Fernandes. Então vamos ver quantas vezes aparece o Mário Fernandes. A primeira vez que aparece num capítulo, num dos últimos capítulos, né, do relatório final da PF, dos materiais encontrados na residência do general Mário Fernandes. Até chegar aqui tem um longo caminho. O general Mário Fernandes, ele aparece incontáveis vezes. Você veja, página 301, 302, todas essas vezes é que o Mário Fernandes aparece nesse relatório. Só dá ele é o terceiro personagem mais citado nesse caso. Tem o Braga Neto, primeiro o Bolsonaro, depois o Braga Neto, depois esse general. Olha só a quantidade de vezes que ele aparece. É prova em cima de prova, conversas dele, muitas conversas dele, áudios dele. É de uma quantidade... Olha, até agora só foi metade, página 480 de 884 páginas. E vai embora. Dá-lhe Mário Fernandes, dá-lhe Mário Fernandes. Ó, já estamos na página 600 e pouco, mais Mário Fernandes. O Mário Fernandes mais que ele, Bolsonaro aparece mais vezes que ele. Mas eu acho que ele é o segundo ou terceiro mais citado no caso, e a quantidade de provas é inacreditável. Não dá para imaginar como é que alguém nessa situação vai se defender? Só dá ele. Página 666, 7, 8. Você está vendo aqui, eu estou passando rápido, mas você vê aqui, né, em azulzinho é o nome dele que aparece. E vai embora. Ainda estamos na página 678 de 884 páginas. 689, 690, 692, 693, 94. Vai embora. Eu estou fazendo isso para você ver até que ponto esse sujeito está envolvido. Aqui você tem, então, na página 742, o último capítulo, os materiais encontrados na residência do general. E diz, no cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão, foi identificado um arquivo denominado CPMI do 8 de janeiro em um HD externo apreendido na residência do investigado Mário Fernandes. Tem muito mais coisa que foi achada, mas aqui na casa dele foi achado uma quantidade enorme de provas. Você vê todas as provas que foram achadas na casa dele. Quer dizer, não é algo que ele vai poder, minha amiga, meu amigo, não é algo que ele vai poder descartar, que ele vai poder se defender. Se ele não testemunhar, não fizer um acordo de delação, ele vai pegar uma pena tão alta quanto o Bolsonaro. Talvez, até em alguns casos, é possível que seja até maior, porque o fato de ele ter feito o plano para matar Lula pode ser um agravante. Então, minha amiga, meu amigo, podemos nos preparar aí para um novo Mauro Cid, que deve ter muito a contar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.